Oi, pessoal! A gente vai falar agora das esquadrias da Casa Marvin. E para isso a gente vai escolher alguns objetos para ocultar, para então a gente ter acesso aqui às portas internas, que na verdade é apenas essa, e a gente tem aqui a porta externa também. Para fazer a porta, a gente precisa ter o contorno. Aqui eu pedi para vocês verificarem se está com 87, 97, eu tenho aqui 95. Eu vou acrescentar 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá. Eu vou ver a altura, verificar se está com 213,5. Eu vou construir uma linha no contorno da abertura dessa porta. Eu vou desenhar aqui o caixilho, que vai ter a espessura da parede e 3,5 centímetros de largura. Esse caixilho ele vai ter um dente aqui para marcar o batente de 1 centímetro e aqui 3,5. Desenho então a seção do caixilho e eu posso ocultar os objetos que não me interessam por enquanto. Agora que eu já tenho o desenho das linhas e da seção, eu vou fazer o siga-me, vou criar um grupo, eu vou desenhar com 92 a folha da minha porta e vou dar o push-pull de 211, dei o nome de folha para esse grupo, o nome de caixilho para esse grupo, e os dois eu vou gerar um componente, selecionando esses dois, chamando de porta 92. Se eu olhar aqui a estrutura, eu vou ver que esse porta 92 está aqui e ela já está posicionada ali no local correto. Eu vou proceder ao desenho da porta do banheiro com a mesma lógica. Tendo desenhado então a seção aqui dessa porta com 67 por 2,13,5, eu vou fazer do mesmo jeito, o mesmo procedimento para criar o grupo do caixilho e depois o grupo da folha da porta. Faço agora a folha da porta com 62 e procedo push-pull de 211 e crio o componente aqui da porta de 62. Então, eu já tenho minhas portas, agora eu vou começar com o desenho das minhas janelas. Então, para fazer essas janelas agora, eu vou construir um retângulo. Com equidistância, eu vou atribuir aqui 3,5, que é a espessura do caixilho. Vou dar um push-pull da profundidade que eu desejar para esse caixilho. Vou pegar a espessura completa da parede. Vou criar um grupo. Vou fazer um outro retângulo, um outro equidistante agora com a medida de 5, que é o que vai segurar o vidro. Vou colocar 3 de profundidade. Vou criar um grupo e vou construir o vidro. Construindo o vidro, convém agrupar e todas essas peças eu vou colocar um pouco mais para trás, para que o alinhamento fique mais na parte interna do que na parte externa, como geralmente são as esquadrias. E aí eu vou pegar todas essas peças e essas peças vão compor então um componente. Eu vou criar um componente chamado janela 1. E essa janela 1 eu posso copiar aqui. Se eu não quiser fazer a janela no local, eu posso utilizar o local apenas para ter a referência. Então, neste caso, eu vou construir com equidistância de 3,5 o caixilho, que vai ter a espessura da parede. Agrupar, vou desenhar um outro retângulo e com equidistância eu vou fazer os 5 centímetros que vai indicar o que vai segurar o vidro, e aí eu vou fazer o vidro. Dependendo do tipo de janela que for, eu posso representá-la fechada ou aberta. Eu posso escolher representá-la já rotacionada. Então, antes de rotar, eu vou colocá-la um pouco para trás, para que eu possa realizar essa rotação. Convém fazer uma linha aqui também, para que eu localize aqui o ponto de rotação, e aí esse elemento, que pode até estar agrupado, ele vai se rotacionar a partir desse eixo. Esse é o eixo de rotação. Eu crio um componente, janela banheiros. Desocultei todos os elementos e se eu quiser inserir janelas nos demais banheiros, eu não preciso necessariamente copiar esta janela, mas no item de componentes, quando eu vou lá na casinha, eu vejo todos os componentes que existem nesse trabalho. Então, eu tenho aqui, ó, janela banheiros, eu posso simplesmente trazer essa janela para cá. Como essa janela está invertida, o que eu posso fazer aqui é rotacioná-la. Eu vou rotacionar 180 graus, aqui em torno de
qualquer ponto, porque depois eu posso simplesmente reposicioná-la para dentro do vão. Como eu estou falando de componente, se eu entrar na edição do componente para aplicar algum material, esse material ele vai ter efeito em todos os demais componentes também. E por fim, eu tenho uma outra janela aqui que eu vou fazer um vidro fixo. Se eu colocar como perspectiva, facilita o meu acesso aqui à visualização. E o mesmo procedimento. Posso terminar aplicando madeira em todas as janelas. O que eu preciso fazer é pegar todos os objetos, e vejam aqui como é que na estrutura ele está selecionando. Da direita para a esquerda, eu estou pegando todos os objetos deste pavimento e vou criar um componente do pavimento. Vou chamar de pavimento térreo e a mesma coisa eu vou fazer com os objetos aqui da cobertura. Vou criar um componente chamado de cobertura. Assim, eu tenho aqui na minha estrutura, o meu trabalho é organizado por pavimento. Cada pavimento tem um conjunto de objetos. No pavimento térreo, eu posso abrir. Então, eu vou ter janelas, vou ter portas, vou ter a laje e vou ter as paredes. Faltou uma janela aqui, que é aquela janela principal que aparece na fachada, em que ela é dividida em 3 partes. Primeiro, eu vou fazer aqui um retângulo para marcar o tamanho dessa janela. Feito isso, eu posso esconder os objetos. E aí, esse retângulo que marca o tamanho da janela, eu vou fazer o caixilho geral dessa esquadria com equidistância. Eu vou fazer 3,5 e eu vou marcar então aqui uma profundidade de 25, que é a da parede, e vou agrupar tudo isso. Aí eu tenho uma situação que ela é dividida em 3 partes, então eu vou construir uma linha para que eu tenha essa referência da linha para dividir. Com o botão direito do mouse selecionando a linha, eu entro na opção dividir, e aí essa linha está dividida em 3. A partir disso, eu posso, então, construir uma linha guia aqui a cada terço. E aí eu tenho uma situação que esse primeiro terço é uma janela pivotante e essas outras duas, elas são janelas fixas. Então, existe uma peça aqui intermediária que separa essa primeira janela que pivota com essas outras duas. Eu vou construir 1,75 para cada lado. Eu vou construir aqui uma peça, pode ser por fora do grupo mesmo. Essa peça sem essas linhas, ela vai ser agrupada e eu posso somar uma peça com a outra porque elas comporão aqui uma única peça de estrutura. Eu vou aqui construir a parte fixa. Ao invés de 5, eu vou colocar 7 porque é uma janela muito grande. Então, para ser uma madeira com um pouquinho mais de sustentação. 3 de profundidade. Vou criar o grupo e vou então colocar o vidro. Depois que eu crio o vidro, eu agrupo o vidro com esse caixilho. Segundo a planta, eu vou ver que ela pivota em algum momento aqui, então eu vou rotacionar essa peça em algum ponto por aqui. Vou deixar conforme o desenho da planta, posso entrar com ela um pouco mais, aí vai E aqui então eu vou fazer 2 folhas, e para ficar um pouquinho diferente, eu vou fazer 2 folhas de correr. Então, eu vou pegar a trena, colocar aqui no ponto médio e atribuir aqui para cada lado 3,5 cm para cada lado, porque agora a madeira aqui do caixilho dessa minha janela, ela tem 7. Lembra que eu fiz com 7 essa espessura ao invés de 5. Então, eu preciso fazer 3,5 cm para cada lado. Vou fazer com 7 e com 3 de profundidade. Agrupo o vidro, agrupo o caixilho e o vidro, pego o caixilho e o vidro e gero um componente, porque esse componente ele vai ser replicado, eu vou chamar de folha. Esse objeto aqui, que eu vou posicioná-lo aqui numa extremidade mais interna, eu posso copiá-lo e aí eu vou deslizar agora 7 centímetros, porque é a dimensão desta madeira aqui, que eu não fiz por ser uma porta, eu fiz com 7. Eu tenho então esse conjunto todo que eu vou criar um componente chamado de esquadria da sala.
porque eu vou replicar essa esquadria da sala do outro lado. Aqui na minha janela de componentes, como eu criei um componente, vai aparecer aqui a esquadria da sala. Nesse caso, quando a esquadria não é simétrica, eu tenho aqui a possibilidade de dar uma escala e pegar aqui, ó, eu só quero essa dimensão que eu quero alterar. E aí, quando ele pede aqui embaixo, ó, escala do eixo vermelho, eu vou digitar -1. Então, ele mantém as medidas da janela, porém, ele inverte as medidas, no caso, no eixo vermelho, que vai fazer uma inversão da posição dessa janela. Ok, pessoal? Com isso, a gente termina as esquadrias aqui da Casa Marvin e vocês podem seguir adiante.